nós estamos no nosso 13º dia do nosso livro, 21 dias para passar a outra margem. Eu quero compartilhar o devocional do 13º dia. Obrigado pela sua atenção, estar compartilhando conosco. Obrigado por permitir estar aí na sua casa através da mídia, do seu celular. Obrigado por esse momento. Vamos ler um trecho da palavra de Deus para que nós possamos iniciar aqui o capítulo, nosso devocional diário. Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz assim: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar um sumo sacerdote, mas Deus, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu oração, súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte e o autor da eterna salvação para todos os que lhe creem e obedecem. Hebreus 5:9. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai querido, pela tua bondade e favor. Nesse dia, de podermos estarmos mais uma vez com vida, com saúde, com graça e compartilharmos aqui da tua palavra poderosa. Nos edifica, nos instrui por meio de toda a liberdade do Espírito Santo. É a nossa oração no nome de Jesus. Senhor, temos praticado nesses dias. O Senhor nos traz cada vez mais e revelação do teu propósito para com Cristo, que é a igreja, que somos nós, e podemos a cada dia andar em tua presença na luz da tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. A identificação de um filho, 13º capítulo. 1 Coríntios, no capítulo 4, nós vemos ali Paulo trazendo uma observação. Versículo 17, ele diz: por esta causa vos lembrará dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte, e trazendo ensino a cada igreja. Nós temos um grande modelo e exemplo nas Escrituras do Novo Testamento com relação a Timóteo, um filho amado. E esse capítulo fala da identificação de um filho. Uma das coisas mais primordiais que o Senhor, o Deus Pai, estabeleceu foi para que gerássemos. E o que o Pai mais necessita é saber transmitir o verdadeiro amor de Deus e imprimir na vida de um filho a identificação de um pai, de Deus, que é o nosso Pai. Esse é o primordial papel de um pai. E um filho, ele precisa de fato ter essa ligação, esse entendimento e o posicionamento correto de um filho, para que ele possa também, quando chegar a ser pai, ele entender que a roda girou. É uma experiência. Como que ele vai ser agora um bom pai se ele não foi um filho? Então a roda ela vai girar, ela gira. E o apóstolo Paulo, antes de qualquer coisa, ele reconhecia a Timóteo como um verdadeiro filho. Mas o filho também ele precisa reconhecer o pai e aprender a ser filho. Nós vemos aqui na própria palavra, onde vemos a referência do Senhor, que ele diz: tu és meu filho, Deus falando para Jesus, e eu te gerei. Em outro lugar, ele diz: tu és sacerdote para sempre. E Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele mostra que exatamente Jesus, ele aprendeu a ser filho, a obedecer, sendo reverente, em submissão, como diz, embora sendo filho, ele aprendeu no sofrimento, e uma vez aperfeiçoado, ele pôde tornar pai. Ele pôde tornar eterno o Deus da salvação para todos que nele creem e obedecem. Então, há um aprendizado. E aqui nós vemos a ligação de um pai para um filho, e agora a ligação de um filho a um pai. A admoestação, ela precisa ser como um pai.
1 Coríntios, no capítulo 4. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, nós só podemos dar aquilo que temos. E o apóstolo Paulo aqui mostra exatamente um gerar, mostra exatamente um compromisso com o ide do Senhor na função de gerar. Porque muitos de nós damos a ênfase ao ir, mas a ênfase no grego aqui é o gerar, é o resultado, é o fruto. O id é apenas um meio, é a forma que deve ser feita, mas o resultado é o que importa. E o que importa é o gerar filhos. E filhos precisam ser admoestados, filhos precisam ser ensinados, como aos Hebreus também Paulo fala: se não há correção de um pai, não é como um filho, pois bastardos sois, se não tem correções. Se não há correção, então por isso que há uma via de mão dupla entre a identificação agora de um filho em submeter e receber, para que ele possa crescer. E quando vier a ser pai, a roda girou. E há então um processo que está sendo aplicado porque recebeu. Há essa cooperação. Meu cooperador e Lúcio, Jason e Sosíparo, meus parentes. O apóstolo Paulo nos mostra e apresenta Timóteo como um discípulo, como cooperador, e como todo discípulo é também um cooperador. Um líder em treinamento, ele coopera com o líder da célula, enquanto é discipulado por ele. Esse é o nosso procedimento, é o trilho do caminho do vencedor. E exatamente quando coopera é que aprendemos e crescemos. E daí um pouco ele será o líder da célula, porque passou no treinamento, ele aprendeu. E agora, na sua liderança, como ele foi treinado, ele vai instruir. Foi instruído. Há um processo, é cíclico, ela gira. E aí com isso nós estamos dando atenção, cuidado, pastoreio, transmitindo a vida de Deus, a vida da igreja, crescendo, multiplicando por meio do gerar. Isso é muito glorioso. Uma das características também do discípulo, do filho, é que ele seja encontrado fiel. Esta é a característica que o Senhor espera de nós, no nosso comportamento, na maneira de compreender e praticar. Mateus capítulo 24, versículo 45, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Muitos usam esse texto de uma outra forma, trazendo a prática literalmente da provisão. Mas a maior provisão que existe é quando ela vem através do ensino, do gerar. E o que o Senhor requer, que nós possamos ser encontrados fiel, é na prática do gerar. A prática das finanças, da administração como mordomo, ela é importante, ela é requerida pelo Senhor. Mas o gerar é mais importante. Nesse quesito da frutificação, temos a compreensão, mas ele é mais importante porque ele é o resultado de uma vida prática. Do que adianta a teoria e muito conhecimento se não há ali a comprovação na prática. Então eu percebo que as escrituras, elas precisam ir além da compreensão teórica. O que adianta muitas pessoas terem a compreensão da palavra? Quantos teólogos, quantos grandes homens, quantos homens de Deus têm compreensão teórica da palavra? Mas ela não é transmitida através de uma prática. É o resultado que importa. Como nós compreendemos o passado, ele em si, ele não pode mais edificar. Não tem como mais construir com aquilo que se passou. Mas ele mostra o que foi construído. Qual é a história? Qual o legado que você quer deixar de acordo com os seus ensinos? Ficar num campo de um conhecimento ou ir além, atravessar outra margem e gerar para o Senhor?
Deus requer filhos. É o desejo literal do coração do Pai. O Deus, o Pai, o nosso Pai. O coração, o desejo expresso em seu coração é literalmente o gerar. São os filhos. Que nós possamos ter essa reflexão na identificação de um filho, porque necessitamos ter filhos. Precisamos passar a outra margem. O que vai nos adiantar tanto conhecimento? Mas precisamos compartilhar da vida de Deus. Isso é mais importante do que simplesmente só conhecer a palavra de Deus, que ela é viva e é poderosa. Há uma necessidade. Já imaginou se todas as pessoas resolvessem a conhecer a sua palavra e não colocar em prática? Como essas pessoas, Paulo questiona, haverão de crer se não há quem pregue? E como serão salvos se não forem? Ó, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então aquele que coloca a mão no arado, diz a palavra, eu não preciso olhar mais para trás, eu tenho que avançar. Colocar a mão no arado fala da gente de forma prática, servir ao Senhor. Você pode estar pensando, pastor, para o senhor é fácil. Não, essa não é a questão. E eu não estou aqui trazendo nenhuma palavra para que você venha se sentir culpado. Pelo contrário, isso é para promover você a um novo entendimento e que venha na vida prática trazer resultados. O Senhor, Ele quer os frutos. Lembra de Jesus diante da figueira? Era a época mais do que normal de ter frutos ali nela. O tempo jazia espaçado, o prazo, a época dela, enfim, todo um contexto, ela deveria ter ali frutos. Interessante, porque o Senhor, Ele requer os frutos, porque é necessário, é isso, o resultado, ele é primordial. É o resultado, é essa história que vai mostrar qual o legado que eu e você queremos deixar. Vamos transmitir isso. Não é difícil. É difícil quando nós olhamos para nós mesmos. Nós vamos ver sempre incapacidade. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos ver sempre dificuldades. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos ver que está tudo errado. Vamos ver que não conseguimos mesmo. Mas esta é a questão. Esta é a questão. É não olhar para nós. Nós temos que olhar para Ele. Quando nós contemplamos a Cristo, as coisas acontecem, porque é Ele que faz através de nós. E aí não é mais difícil, não é mais complicado, não teremos mais aquele medo, a ansiedade é retirada, porque Ele faz. Pastor, só olha, fala assim, parece que é tão fácil. Pois é. É uma escolha que eu e você precisamos fazer. Eu a cada dia tenho aprendido a escolher, a depender do Senhor. Por isso hoje eu estou aqui para poder compartilhar dessa parte, nesse período um pouco já de história, de anos de caminhada, saber que eu nada fiz, mas eu olhei para Cristo. Olhando para Cristo, Ele vai fazer todas as coisas, que é Ele que faz. Amém? Medita sobre essa palavra, tenha essa reflexão e procure atravessar outra margem. Procure gerar. Procure ter esse caráter aprovado, como diz Filipenses 2, verso 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter aprovado, por servir ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Aqui Paulo estava dando um testemunho e falando e referendando acerca de Timóteo. Porque como um filho submisso ao Pai, como um filho que caminhou com o Pai, como um filho que dependeu, creu, esperou, serviu, Paulo agora estava referendando Timóteo. Qual o legado que nós podemos deixar? Eu penso que falar de Deus é muito bom e devemos falar de Deus, porque esse é o princípio fundamento. Mas muito mais graça de Deus é ver alguém falar de Deus porque ele recebeu e falar daquele que recebeu. Que a glória não é alguém falar a si mesmo, mas que outros falem. Vamos ver o que os outros vão falar. Mas independentemente, não há essa preocupação daquilo que os outros vão falar, porque Cristo já falou.
é o que Cristo fala a seu respeito que importa. Porque quando olhamos para nós, há muitas falhas. Mas quando olhamos para Cristo, nós avançamos e a obra do Senhor também avança. O caráter aprovado, Paulo diz, e conhecereis o seu caráter aprovado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. O caráter aprovado é uma grande virtude a ser conquistada e que vem com a humildade, o coração tratável, ensinável e que não rejeita correções. E por último tópico, acerca da sinceridade. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Entendemos que a maior responsabilidade para um bom relacionamento no discipulado é o que está sobre o discípulo. Normalmente o discipulador possui muitas ocupações e por isso o discípulo deve fazer os ajustes necessários para adaptar aquela rotina do seu discipulador. O discípulo ele deve ter a iniciativa de buscar o discipulador e assegurar que esse relacionamento cresça de forma madura e ser movidos cada vez mais pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração, entregue, resolva passar a outra margem e venha fazer com que Deus gere através de você e seja levantado líderes cheios do Espírito Santo que vão frutificar nessa nação e nas nações no nome de Jesus. Eu quero orar com você mais uma vez nessa tarde, no nome precioso de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra poderosa e a maneira como que o Senhor tem nos trago clareza para podermos ter um entendimento do fruto. Que possamos ser encontrados naquele dia, não como as nécias, mas como virgens prudentes, que ficaram atentas à voz do Senhor e tiveram o seu labor no gerar, e por isso foram honradas, foram agraciadas para as bodas. Senhor, esse é o nosso desejo, é o nosso anseio de estarmos perdendo a nossa vida neste mundo, mas ganhando ela no Senhor, porque não somos mais deste mundo, mas nós somos celestiais. Senhor, preserva a tua igreja, como o Senhor tem preservado, e para que possamos avançar cada vez mais, de acordo com as tuas promessas e a tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Coloque mais duas vezes, como é prática nossa. Eu quero orar agora específico para você. Talvez você chegou aí agora e está ouvindo essa palavra e não ainda posicionou com o Senhor. Esta é a hora de Deus para você. É hora de uma decisão para você passar a outra margem deste mundo, mas se ligar à eternidade com o Pai, por meio de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, coloque as duas mãos no seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta hora eu creio, mais uma vez, pela oportunidade como único Senhor celeste, meus pecados, lançando eles no mar do esquecimento, possa ter meu novo nome escrito no livro da vida, porque eu sou o teu e a minha casa para sempre. Amém? Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. E se o Senhor permitir, amanhã, no mesmo horário. Em nome de Jesus. Amém? Até lá.